Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos falar de Blade Runner, ou melhor, a gente vai falar de Android Sonham com Ovelhas Elétricas, escrito pelo Philip K. Dick. Android Sonham com Ovelhas Elétricas conta a história do Rick Deckard, que é um caçador de recompensas, um policial caçador de recompensas, que o trabalho dele é aposentar androides, aposentar, entre aspas, porque a gente sabe muito bem do que se trata o aposentar androides. Ele segue bem a linha de Blade Runner, afinal Blade Runner foi uma adaptação do livro para os cinemas, então tem muito paralelo entre o livro e o cinema que são muito parecidos, afinal bebem da mesma fonte, e o Rick ele recebe a oportunidade, no emprego dele de aposentar alguns androides que fugiram, que se rebelaram e fugiram para a Terra e estão se passando como pessoas comuns e que podem representar algum perigo para a sociedade. Esse é o início da história, porém tem todo um contexto do porquê que os androides estão sendo caçados, do porquê eles se rebelaram. Esse livro conta essa história num período de pós-guerra, após a Guerra Mundial Terminus, que foi uma guerra que espalhou poeira radioativa pelo planeta, e muitas das pessoas tiveram que emigrar para colônias fora da Terra. Alguns foram, outros ficaram por preferiram ficar aqui ou simplesmente não podem sair do planeta. E é nesse cenário que a gente conhece a história do Deckard, que mora com a Iron, e eles têm uma ovelha, só que é uma ovelha elétrica, porque nesse mundo as formas de vida, principalmente a forma de vida animal e plantas também, as naturais, elas foram basicamente extintas. Então o status social é quantificável pelo tipo de animal que você tem, elétrico, mas se você tiver um animal qualquer que seja um animal real, significa que você tem um status social muito alto, só que só gente muito rica, com muito poder aquisitivo, consegue ter um animal real nessa história. Desse fato de o status social ser quantificado pelo tipo de animal que você tem, se é elétrico ou se é um animal real, tendo que falar também que existe uma hierarquização social, onde os animais são considerados extremamente raros, então eles são meio que prioridades de preservação e tudo mais. Depois vem os humanos, só que entre os humanos também tem os ditos especiais. O que são os especiais? Os especiais são pessoas que durante seu processo de formação no útero da mãe ou ao decorrer da vida sofreram os efeitos da poeira radioativa. Então esses especiais, eles são sujeitos a realizar testes de QI para quantificar a inteligência, e por eles não terem um resultado muito bom, eles são sempre vistos como humanos de segunda classe. Então eles estão sempre em empregos não muito bons, são sempre tratados de uma forma preconceituosa, tanto que um termo muito preconceituoso que é usado contra eles é o cabeça de galinhas, E além de eles sofrerem esse preconceito social, tem toda uma estruturação, toda uma estrutura social para que eles não consigam sair da sua, digamos, subexistência. Por exemplo, eles têm os direitos civis limitados, eles não podem se casar, não podem procriar, não podem ter filhos, não podem se mudar, eles não podem migrar para colônias fora do planeta devido à sua condição. Fora que essa campanha de que os especiais são seres humanos de segunda classe, a gente tem um personagem que é o Isidore, que ele é um especial. E a gente vê toda a desumanização que é criada em cima dos especiais, tanto que o próprio Isidore, ele acredita que ele não consegue oferecer nada de bom para alguém, como indivíduo, nem como não consegue oferecer nada para a sociedade. Ele se vê dessa forma devido a toda uma estrutura que é jogada para cima dos especiais. Então eles são forçados a aceitar que são assim, que não há muito a oferecer para a sociedade. E nesse contexto, o Deckard, ele realizando o seu trabalho de aposentar esses androides fugitivos, ele vai se vendo perante algumas dúvidas que vai surgindo durante esse trabalho, certo? Ele conhece um homem, um humano que é tão sem empatia quanto os androides. E ele conhece alguns androides que tem muita empatia, que acabam tendo empatia, então
Aí o jogo meio que inverte, ele começa a fazer muitas perguntas. Ele começa a se perguntar se ele também não pode ser um androide. Ele começa a se questionar se os androides são humanos, na verdade, ou se ele não está sendo manipulado para aposentar pessoas reais que para eles foram ditas como androides. Então ele vai se cercando de dúvidas conforme ele vai passando por alguns eventos na sua história. Nesse livro, uma coisa que ficou de fora do livro, do filme, que é constado no livro, é o mercerismo, que é uma religião. É uma religião onde o mestre, né, digamos assim, o Messias, é o Wilbur Mercer, que é... As pessoas, elas se conectam a ele através de um dispositivo chamado caixa de empatia. Durante a história a gente vai vendo que as pessoas nesse mundo são bem infelizes, que elas precisam usar a caixa de empatia para elas serem estimuladas a terem sentimentos, o que é, sabe, a gente não consegue imaginar isso hoje. Quer dizer, a gente consegue, né? A gente está constantemente buscando sentir alguma coisa através das redes sociais, por exemplo. A gente procura filmes, a gente procura se conectar com coisas que a gente gosta, que nos dão algum certo tipo de prazer ou sensação. E essa religião, ela é baseada nisso, né? Na empatia. Quando você utiliza essa máquina de empatia, você consegue se conectar com outras pessoas, e você consegue sentir o que as outras pessoas estão emitindo, e você consegue emitir o que você está sentindo para outras pessoas que também estejam usando aquela máquina naquele momento. Então o mercerismo, ele se baseia nisso, na utilização dessas caixas de empatia, no compartilhamento dessas emoções com outras pessoas. Então o mercerismo, ele é muito presente, né, nessa cultura, por conta que essa caixa de empatia, ela é muito comum nos lares das pessoas. Então as pessoas... É uma realidade muito triste, então as pessoas buscam sentir alguma coisa, buscam sentir emoções diferentes através dessas caixas de empatia. Falar de Blade Runner sem mencionar o livro que deu origem a essa história é impossível, né? Afinal, o Blade Runner bebeu muito, né, da história original, dos personagens que continuam, que têm as suas personalidades que foram levados para o filme também, ficaram realmente muito bem adaptados. E que também se manteve toda essa estruturação, né? Grandes corporações dominando a sociedade, pessoas tendo que aceitar trabalhos, subempregos para se existir. A gente vê a violência, a gente vê a desigualdade social bem acentuada nesse mundo. Então eu deixo aqui a recomendação do livro. Tá? Também deixo a recomendação do filme, da qual eu gosto muito. Eu acredito que os dois se complementam, apesar de ter coisas muito em comum, coisas também diferentes um do outro. Eu recomendo os dois, tanto o livro quanto o filme. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Volto a falar da minha recomendação. Se você leu, comenta aqui o que você achou do livro. Se você assistiu o Blade Runner também, deixa pra mim aqui, pra eu saber o que você achou. Tá? Muito obrigado e até a próxima.